Daniel capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Meus amados irmãos, quando fui informado da honrosa escala desta noite, de trazer a santa e poderosa palavra de Deus, neste trabalho que envolve a juventude da igreja e toda a igreja do Senhor, estive conversando com o Senhor e pedindo a devida orientação, e o Senhor nos dirigiu para este texto localizado no livro do profeta Daniel. E eu quero falar um tema aqui que eu entendo que a partir de hoje o Espírito Santo vai estar fomentando em nós um desejo maior por buscarmos as coisas de Deus. O tema é Daniel, um homem que tinha acesso ao céu por meio da oração. Diga comigo, Daniel, mais forte, Daniel, um homem que tinha acesso ao céu por meio da oração. Estamos diante do livro do profeta Daniel, localizado entre os profetas maiores no Antigo Testamento. O nome Daniel é composto de duas expressões hebraicas que, se lidas, significa Deus é meu juiz. Se pudéssemos dar um título ao livro do profeta Daniel, alguns sugerem a soberania de Deus sobre as nações. Daniel era um homem de linhagem nobre. O capítulo 1, versículo 3, nos mostra que ele tinha ascendência real. Possivelmente, ele fosse da linhagem do piedoso rei Ezequias, conforme Isaías capítulo 39 e o versículo de número 7. Eu disse que o livro de Daniel está localizado entre os profetas, e ele é considerado pelos cristãos como um profeta, alguém que recebeu a capacidade de transmitir os oráculos de Deus. O conteúdo do seu livro é extremamente apocalíptico, diz respeito a muitos eventos que já aconteceram, estão acontecendo e ainda irão acontecer. E isso fez com que o livro de Daniel fosse apelidado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Historicamente, a vida de Daniel começa a se desenvolver nas páginas deste livro no ano 605 a.C., quando ele e outros judeus foram levados cativos para a Babilônia pelo grande rei Nabucodonosor. E alguém começa a discutir com que idade Daniel foi introduzido ali em Babilônia, principalmente na corte babilônica. Há quem diga que ele ainda era adolescente, tinha 15 anos por diante, quando isto aconteceu. Não importa a discussão da sua idade,
O que importa é a postura deste jovem, vivendo em uma cultura tão antagônica a que ele foi criado, vivendo em um lugar tão contrário aos princípios estabelecidos pela palavra. Daniel foi e continua sendo um exemplo, um paradigma de um autêntico servo de Deus. Vivendo em um ambiente tão difícil, ele mostrou que é possível servir a Deus com integridade. Diga amém, meus irmãos. E uma das coisas que a gente observa em Daniel, que fez com que ele pudesse suplantar, passar por cima, vencer todos os desafios de viver em uma cultura tão recheada de paganismo, é que Daniel, mesmo estando em terra estranha, nunca abandonou a prática devocional da oração. Sempre que a gente lê o livro de Daniel, nós observamos que a oração fazia parte de sua praxis, do seu modus vivendi, do seu modo de viver, do seu dia a dia. E isso lhe deu raízes, lhe deu estrutura para ele vencer os desafios de servir a Deus em uma cultura pagã. De forma que eu poderia ler com os irmãos o capítulo 6 e o versículo 10. Abra aí a sua Bíblia comigo, por favor. Aonde o escritor relata que Daniel mantinha acesa a chama da oração, quando diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A gente descobre aqui neste texto que não somente a oração, mas a oração com regularidade fazia parte da vida de Daniel. Veja que o texto diz 3 vezes ao dia, que era o costume judaico, de 9 da manhã, de 12 horas, meio-dia e às 3 da tarde. Como o salmista fala também no Salmo 55 e o verso 17. Daniel, apesar de ser um homem muito ocupado, de exercer um cargo de ministro ao lado dos imperadores babilônicos e até medo-persas, ele tinha a prática da oração. E a gente descobre no capítulo 6, versículo 10, que ele não somente orava com regularidade, Daniel orava com humildade. Diga comigo, humildade. O texto diz que ele se punha de joelhos. A expressão hebraica é palau, que quer dizer literalmente cair. Esta era a posição de Daniel diante de Deus, caído de joelhos. Quem dobra o joelho deve estar ciente de que está diante do trono da majestade nas alturas. Aleluia. E Daniel orava com humildade, mas também o texto nos informa que ele orava com perseverança. Diga comigo, perseverança. Veja que o texto diz: como também antes costumava fazer. Era uma coisa que ele fazia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dias bons, dias maus, com alegria, com tristeza, doente ou com saúde, ele estava de joelhos, buscando a face do Senhor. E não há como entrar pelo caminho da oração e não usufruir das benesses, e não usufruir das bênçãos, e não conseguir alcançar grandes coisas da parte de Deus. Quem ora tem acesso ao céu. Você ouviu isso que eu acabei de dizer? Não deixe para viver o céu quando estiver no céu. Viva o céu aqui na terra.
através de uma vida de oração. Aleluia. Das muitas bênçãos que Daniel usufruiu por meio da oração, eu quero elencar algumas. Primeira, Daniel recebeu através da oração livramento de morte. Diga comigo, livramento de morte. O capítulo 2 do livro de Daniel, onde nós lemos, nos mostra um episódio interessante que ocorreu na corte babilônica. Nabucodonosor havia tido um sonho, e ele acordou desse sonho sem lembrar o que ele sonhou. Há uma discussão entre os teólogos se ele lembrava realmente e quis pôr à prova a classe dos magos, ou se ele de fato esqueceu. Eu sei que talvez boa parte aqui já teve essa experiência de acordar e dizer: eu sonhei com alguma coisa e não estou lembrando. Eu sei que Daniel, o texto do livro de Daniel diz que Nabucodonosor teve um sonho, e como aquele povo do Oriente costumava entender que as divindades usavam o momento noturno para comunicar mensagens, eles tinham uma classe específica de pessoas que tinham, segundo eles, a capacidade de decodificar os sonhos. Eram os magos, eram os astrólogos, eram os adivinhos. E Nabucodonosor mandou chamá-los e fez esse desafio que os sábios consideravam impossível. Ele reuniu aquela classe de pessoas e disse: olha, eu tive um sonho, mas não me lembro mais. E eu quero que vocês que têm a capacidade de entrar nos enigmas da noite, me digam o que eu sonhei e a interpretação. Quando ele fez esse desafio, os magos tremeram nas bases. Se já é difícil interpretar um sonho, avalie agora dizer o que o outro sonhou. E eles ficaram dizendo: conta pelo menos o sonho, para que nós possamos talvez te dar a interpretação. Nabucodonosor era um homem de temperamento descontrolado, e ele resolveu, irritado, mandar matar todos os sábios. E não eram todos que estavam ali, porque Daniel não estava na ocasião, mas era contado entre eles, juntamente com Misael, Ananias e Azarias. E ele disse assim, irritado: vocês estão querendo é tempo para me enrolar com conversa. A partir de agora eu decreto a morte de todos vocês que são enganadores e não conhecem da linguagem da noite. E a ordem foi dada, e o laço de morte alcançava a todos, inclusive Daniel. Só que não sabendo da situação, porque não estava na ocasião, ele foi tomado dentro de sua casa. E quando pegaram ele, estão me levando para onde? Ele disse: você vai morrer. Por quê? O que aconteceu? Aí relataram para ele: Nabucodonosor teve um sonho, e ele fez um desafio, porque ele esqueceu do sonho e quer que digam o sonho e a interpretação. Daniel olhou para o rapaz e disse: peça a ele um tempo. Eu conheço alguns que iam dizer assim: estou acabado. Mas Daniel disse: peça a ele um tempo, porque eu tenho 2 bolachinhas aqui que eu vou colocar no chão. Eu não posso não, mas eu sei quem pode resolver esse desafio. E eu tenho acesso. A porta está aberta e eu vou entrar. E alguém foi a Nabucodonosor e disse assim: olha, um cativo de Judá chamado Daniel pediu que o senhor desse um tempo a ele. Se o tempo será dado. E ele reuniu Ananias, Misael e Azarias, companheiros de oração. Diga para o seu irmão: você tem companheiros de oração?
Às vezes a gente só tem seguidor de Instagram, mas companheiro de oração tem poucos. Mas Deus quer que você tenha companheiros que gostam de orar. Porque quando o desafio se levanta, um acorda o outro de madrugada, bota a cara no pó e vai pedir ao Deus do céu para intervir com milagres. Aleluia. E Daniel vai orar com Misael, Ananias e Azarias. E de noite, Deus abriu a porta do céu e mostrou a Daniel o sonho e a interpretação. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo que às vezes a gente está servindo a Deus e não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Aquele laço de morte aconteceu nos bastidores, Daniel não estava nem lembrado. Mas ao invés de ser para a destruição de Daniel, era para a promoção de Daniel. Deus estava criando uma situação para tirar ele da classe dos magos, para colocar ele trabalhando e assistir diante de Nabucodonosor. Há uma palavra profética aqui para ti esta noite. Deus está se movendo no oculto e criando situações para te elevar. Mas tu precisas ter vida de oração, porque para onde Ele vai te levar, Ele vai brilhar através da tua face no meio dos acadêmicos. Oh, lamandarava xarabacantaramanás. Daniel recebe aquela revelação e ele louva ao Deus do céu. E é lindo a forma como ele se expressa diante de Deus, quando diz assim: seja bendito o nome de Deus de Rachem para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece até o que está em treva, mas só conhece porque com ele mora a luz. Aí Daniel disse: cadê o rapaz? Vem cá. Aí veio o eunuco e disse: e aí, já tem uma resposta, me leve na presença do rei. Entende? Deus criando situações, compreende? Vai vir situações na empresa, vai vir situações no colégio, vai vir situações na faculdade, vai vir situações na família, que vão procurar solução nas pessoas e não vão achar. Aí vão procurar você, aí você vai dizer: eu não, mas eu sei quem tem, e eu tenho acesso a ele. 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 Eu tenho acesso. A porta da revelação está aberta. Eu declaro esta noite para os jovens de Caruaru e todos os outros que vieram cultuar: a porta da revelação dos mistérios de Deus está aberta. Daniel comparece diante do rei e vai seguir o protocolo. Ele sabe como se comportar diante da realeza. E ele chega e diz: ó rei, vive eternamente. O que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos. Olha, aí Deus no meio dos ímpios bota um crente. Nem magos, nem astrólogos, nem feiticeiros, nenhum deles. Agora há um Deus no céu. Entendeu? Deus coloca Daniel para glorificar o nome de Deus no lugar. Compreende? Estão se abrindo portas, estão se abrindo oportunidades. Deus está criando situações para levar Daniel para lá. Eu quero ele lá, nas altas cortes. Oh, aleluia. Fecha teus olhos. Tem uma ministração especial de Deus aqui esta noite.
te prepara para Deus te levar para lugares altos. Agora hoje Ele está dizendo: ora, porque tu vais para lá, mas tu tem que ir cheio da minha graça. Tu vais para lá, mas tu vais cheio da minha inteligência. Eu vou te levar a lugares que teve gente que sonhou, mas não foi. Tu nem sonhasse, mas vai. Aleluia, 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 aleluia. Nabucodonosor disse assim: qual é o sonho? Ele disse: eu vou dizer, uma estátua que tu viste quando tu estavas deitado na tua cama, que teu pai morreu, tu assumisse o trono e desse início ao neobabilonismo, período áureo. Por isso que a estátua tem a cabeça de ouro. É ou não é? Ele fez: é a cabeça, porque aqui em Babilônia vai se desenvolver a aritmética e a astronomia. Mas tu também viste que ela, além da cabeça, tem braços e tórax, peito de prata. Ele disse: é isso mesmo. 2 braços, não é? 2 braços, 2 reinos depois do teu. Inferior, porque a prata é inferior ao ouro. É Ciro e Dario, Medo e Persa, que vão se juntar para derrubar a Babilônia. Se depois ele disse: o ventre é de bronze, é ou não é? Ele fez: é. Quem é? Disse: Alexandre o Grande. Depois do império Medo e Persa vai vir o império grego, inferior à prata, que é inferior ao ouro, nas partes íntimas, porque na Grécia vai dominar a sensualidade. E depois ele disse: as pernas de ferro, é ou não é? Ele fez: é. É a parte mais comprida do corpo, é o império que mais vai durar, o Império Romano. 2 pernas, porque é Rômulo e Remo, oriental e ocidental. É ou não é? É. Sobre 10 dedos, 10 montes, que Roma está edificada. Mas tem uma parte que é de barro. É ou não é? Ele fez: é. Pronto, por uma parte esse reino vai ser duro como ferro, mas depois frágil como barro. Nabucodonosor fica assim: terminou, Daniel? Disse: terminou não. Tem ouro, tem prata, tem bronze, tem ferro, mas vai vir um reino feito de pedra, que é inferior ao ouro, que é inferior à prata, que é inferior ao bronze, que é inferior ao ferro, mas é resistente. Vai vir uma pedra cortada sem intervenção de mão, vai bater nos pés da estátua, ela vai virar pó e a pedra vai crescer, crescer, crescer. Quem é esta pedra? Ah, essa pedra. Jesus disse a Pedro: esta pedra é onde eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno hoje é noite de ciência de Deus. Você sabe o que é que eu estou vendo aqui? Deus tocando no cérebro de alguns jovens aqui, mas vai fazer eles serem superdotados, até nas disciplinas que você tem dificuldade. Deus vai te ajudar. Vai ser um crânio. Sabe por quê? Porque Deus quer te colocar lá dentro. As pessoas vão te procurar para dar aula de reforço. Anota aí, depois me encontra para dizer. Ele vai tocar na tua inteligência. Ele está liberando esta noite o espírito de revelação. Aleluia, 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 aleluia. Uma segunda coisa que Daniel recebeu da parte de Deus, por meio da oração: entendimento das coisas espirituais e do futuro.
Tem coisa que você não sabe, que Deus vai revelar a você através da oração. Ele não vai usar ninguém em profecia não, a não ser para confirmar. Compreende? Porque tem coisa que é tão íntima que ele vai dizer: isso aqui é eu e você sozinho. Quando você estiver de joelho lá, ó, eu vou chegar e botar a boca no teu ouvido e dizer assim: eu vou dar um passeio contigo na terra. Ele vai dizer assim, ó: faz a faculdade tal. Senhor, com quem eu vou casar? Fulano de tal. Vai dar detalhes, segredos. Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não, veja, coisa que você não sabe. Ele vai dizer através da oração. Daniel recebeu revelações quanto ao surgimento dos impérios mundiais, que eu já citei aqui. Daniel recebeu entendimento quanto ao futuro da nação hebraica, dos judeus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e ele recebeu o entendimento disso, e acontecimento dos últimos dias, até do período da grande tribulação, que nem aconteceu ainda, Deus antecipou para ele. Deus quer antecipar para você, jovem, informações futuras. Deus não quer que você ande às cegas. Deus quer que você saiba aonde está pisando, convicção. Ele quer te antecipar estas informações. Em terceiro lugar, Daniel recebeu comunicações celestiais. Irmão, isso é muito alto. Por meio da oração, Deus pode comunicar coisas do céu a você. Quem tem fome aqui de receber coisas do céu, irmão? Eu vou levantar até as duas. Deus quer trazer coisas do céu para a gente, aqui para a terra, e mostrar para você. Nas vezes que Daniel dobrou o joelho e abria as janelas virado para Jerusalém, com saudade do templo, que era a casa de oração, ele abria as janelas para o lado de lá, orando. Era Daniel em Babilônia e o coração em Jerusalém. Saudade desse lugar. No capítulo 10, veja aí na sua Bíblia, versículo de número 19, nós encontramos uma revelação tremenda de Deus na vida de Daniel. Capítulo 10, versículo 19, disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei e me disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Daniel estava orando e ele recebeu uma visita angelical, irmãos. Irmãos, se já é bom a gente sentir um arrepio, um calor no coração ardendo, não é? Se já é bom a gente falar línguas estranhas orando, imagina Daniel lá de joelho, daqui a pouco vem aquele ser voando. E diz que tocou nele a hora do sacrifício da tarde. Está na hora de orar. Era Gabriel, o mesmo anjo que apresentou-se a Maria para anunciar que ela ia ficar grávida do Messias. Ele veio voando na direção de Daniel e veio com uma mensagem: não temas, homem muito desejado. Irmão, se eu escutasse isso de Deus, eu não dormia mais não. Já pensou?
A pessoa que ora é a pessoa que o céu deseja. A nossa geração precisa disso, gente. Nós precisamos disso. De sair um pouquinho da internet, de desligar um pouquinho o Wi-Fi, de parar de usar um pouco menos o Instagram e outros aplicativos, porque isso rouba o nosso tempo, e tempo é ouro. Deus está online, mas tem muito jovem offline. E o Espírito Santo esta noite está dizendo: eu quero você pertinho orando, porque eu quero te aproximar mais de mim. Aleluia. Deus falou através desse ser angelical com Daniel e disse: paz seja contigo, anima-te, anima-te. E falando ele comigo, esforcei, me disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Aquilo deu uma força a ele. Segundo, Daniel era desejado pelo céu. Irmão, essa expressão é muito linda. Homem muito desejado. Eu te sou enviado. E diz o texto que no versículo 11: e falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. A revelação era tão grande que o corpo dele não aguentava. Deus quer impactar a nossa vida com grandes revelações. Jamais mudaremos a nossa sociedade se não formos mudados primeiro. As pessoas têm que enxergar a mudança que Deus fez em nós, para que elas também desejem ser mudadas. Só vai resistir à pressão da faculdade quem tem experiência profunda com Deus. Só vai resistir às pressões da carne, do mundo e do diabo quem tem contato direto com Deus. E é isso que o Senhor quer falar para nós esta noite. O céu deseja jovens irmãos como Daniel. O céu deseja pessoas que oram, porque pessoas que oram têm acesso ao céu. Daniel orava tanto, irmãos, que teve uma ocasião que ele dobrou o joelho e orou de forma perseverante por uma causa, por 21 dias. E a resposta não vinha. E a gente fica mal acostumado quando o céu está aberto. A gente quer ele aberto direto. É verdade ou não é? Quando demora mais um pouquinho, a gente já fica dizendo: Jesus, eu falhei aonde? E Daniel orou um dia, 2, 3, nem nada de resposta. Quando chegou o 21º dia, ele em jejum, em sacrifício, aí Gabriel apresentou-se a ele: Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração a te humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Que houve um entrave lá em cima. Quando eu vinha, o espírito da Pérsia não permitiu, não quis que eu seguisse com a resposta. E aí Deus mandou Miguel, destravou o negócio e eu desci. E eu vim para anunciar-te novas. Amados, o céu não vai ficar fechado direto. Quem ora agita os céus. É porque Deus não permite, irmãos. Mas se a gente pudesse ver o que acontece no sobrenatural quando a gente está orando, a gente orava mais. Acontece uma agitação, irmãos. Tem coisa que sai destravando assim, olha, quando a gente está orando. Sai destravando assim, olha. Entendeu? Tem portas que vão se abrindo assim, olha. Tá. Quando a gente vai orando,
Tem situações que Deus vai mudando enquanto a gente está orando, irmão. Até na gente mesmo, não é? Até a gente mesmo modifica depois que ora. Deus vai alterando algumas coisas. Pode ver que quando a gente vai amadurecendo a oração, a gente deixa de orar por besteira. Jesus não ouve aquela não. Aquela ali eu não estava nem sabendo o que eu estava dizendo. Já está maturando. Daniel agitava os céus com as suas orações. Abraão, porventura, não era assim? Quando Deus disse a ele: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, que ficou o Senhor e ele só, os anjos foram. Ele disse: já que está nós dois aqui, vamos ter um papo mais pessoal. Se lá tiver 50 crentes, o Senhor destrói. Ele disse: pelos 50 não. Já que o Senhor deixou eu entrar, intimidade é assim. Quem já pisou no santo lugar? Quem vive no átrio da fé, irmão, não sabe o que é o santo lugar, não sabe o que é o santíssimo. Mas quem já pisou no santíssimo não quer mais voltar para o átrio, não. É verdade ou não é? Essa noite o Espírito Santo quer que você saia do átrio, da superfície. Que é isso? Aqui ainda no átrio. Venha comigo. Chegue. Para onde é que o Senhor vai me levar? Eu vou levar para o Santíssimo. Mas não tem um véu, né? Véu. Não lembra de que Jesus, quando morreu, eu fiz assim, ó. Os evangelistas dizem que o véu foi rasgado. Paulo diz que o véu foi abolido, tirado de uma vez por todas. E sabe como é que a gente rompe esse véu? Com a oração. A oração faz a gente romper essa atmosfera e entrar no mundo de Deus. Irmão, isso aqui é muito bonito. Aí Abraão disse: se tiver 45 crentes, ele disse: pelos 45 eu não destruo. Se o Senhor não me leva a mal, não, eu já ganhei espaço. E 40, e 30, e 20, e 10. Ele estava querendo chegar em Ló. Que às vezes a pessoa está orando aqui por um Ló que está lá. Aí Deus estava dizendo a ele assim: se preocupa não, eu vou destruir, mas eu tiro Ló. Ocultaria eu alguma coisa a Abraão, meu amigo? Alguém chega para uma mãe desesperada que tem um filho no mundo e diz assim: eita, a coisa está ruim. E se ele bota cada foto no Instagram, aí ela diz calmamente: tem calma, que Deus já disse que ia tirar Ló de lá. Aqui ainda tem, olha. Aleluia. Foi quando Ezequias entrou desesperado dentro do templo, porque o exército assírio estava rodeando, tinha rodeado Jerusalém, já tinha tomado 46 cidades, tinha arrasado o reino do norte, o império assírio. As 10 tribos já tinham sido espalhadas o mundo afora. E agora, na liderança de Senaqueribe, ele quer tomar Judá e capturar Jerusalém. Aí cerca a cidade. Durante 3 dias Deus sustenta o povo, porque o recurso acabou. Quando ele cercou a cidade, não tinha aqueduto interno, era externo. Aí ele disse: eu vou cercar a cidade, para eles terem água, eles têm que sair. Se eles vão sair, a gente está aqui fora. Então eles vão ficar aí dentro sem água e a comida vai acabar. Eu quero ver quanto tempo eles aguentam. Aí Deus disse assim: se preocupa não. Usou Isaías e disse assim: olha, o cerco vai durar 3 anos. Vocês nem vão plantar no primeiro nem no segundo, porque eu vou fazer as árvores dar fruto sozinha. Durante o período do cerco, é aquele período da tentação que o diabo cerca e diz assim: agora eu desvio ela, agora eu desvio ele. Aí Deus diz: nada, agora é que eu vou sustentá-lo. Eu vou sustentá-lo.
Vocês só vão plantar no terceiro ano, mas no primeiro e no segundo vai comer o que sair livremente. Aleluia. Chegou a carta de afronta para Ezequias e ele foi para o templo. Delegacia de crente ao templo. Ele chegou lá, pegou a carta, dobrou o joelho, tirou a roupa real, vestiu pano de saco. Crente sabe como chega, não é? Está aqui um pedido de oração, Jeová. O que é isso aí? Isso é a carta que Senaqueribe me mandou. Olha o que ele disse que ia fazer com teu servo. Ele disse que ia pisotear tudo, acabar com tudo. E ele disse que ia também destruir o Senhor, como ele fez com os deuses das outras nações. Deus disse: como é? Ele vai pisar o Senhor como pisou os deuses das outras nações. Se vai nada. Aí Deus tomou Isaías. Está vendo quando a gente ora? Deus traz a resposta. Quem ora, irmão, não vai atrás de profeta, não. É o profeta quem vem atrás dele. Isaías, quem foi lá em Ezequias, disse assim: zomba, filha de Sião, desse homem, meneia a cabeça, diz assim: não vai dar em nada. Ele vem por um caminho, vai voltar por 7. O arco que ele armou para atirar a flecha, nenhuma flecha ele atira. Porque no Salmo 46 está escrito, que dizem que é de Ezequias, né? Que Deus quebra o arco. Então o arco que ele armou para atirar, Deus pegou aqui. Não atira. E ainda queima os carros no fogo. Enquanto ele está orando ali, olha, o exército assírio era de 185 mil assírios, irmão. Eita, que exército grande, irmão. 185 mil cercando, liderados por Rabissaque, o secretário. E Ezequias lá no templo dizendo: e como é que eu vou vencer 185 mil? Aí o Senhor disse: eu vou mandar o meu exército. Bom, já é alguma coisa. O Senhor vai mandar quantos? Ele disse: eu estou pensando em mandar um. Eu acho que eu não ouvi, não. O Senhor vai mandar quantos? Ele disse: eu acho que eu vou mandar um. Ou ainda é muito? Um só vai. Aí veio o anjo do Senhor. Olha, ai, irmão, eu queria estar lá para ver. Aquele ser com rosto de fogo, uma espada de fogo assim, ó, chegou em cima do exército assim, ó, sobrevoando. Mas, irmão, ele passou feito um curisco, é? No outro dia, Rabissaque andando para despertar o exército, né? No acampamento. Ei, soldados! E aquele silêncio. A peleja contra Ezequias. E aquele silêncio. Cadê esses homens? Estão tudo dormindo, né? Quando põe na barraca de um, estava morto. Na barraca do outro, estava morto. Na barraca do outro, estava morto. Na barraca do outro estava morto. Enquanto a gente se dedica à oração, Deus está quebrando laços. Deus agita os céus, mandando anjos para desfazer a arapuca de Satanás contra a vida de crente, contra a tua família, contra a tua casa, contra os teus negócios, contra você. Vamos ficar de pé. Oh, aleluia. O teclado, por favor. Tudo isso Deus falou com a gente para criar apetite na gente, para orar. Aleluia.
A partir de hoje vai vir uma fome de oração na tua vida tão grande. Vai se levantar uma geração, pastor, tão faminta pelas coisas de Deus, que 2 horas de culto só não vai dar. Não vai precisar ir para Augsburg para experimentar um avivamento, não. Deus vai trazer para cá. Augsburg vai ser o templo e vai ser o teu quarto. Horas e horas, absolvido pela presença da majestade. É uma fome que vai vir tão grande, um desejo pelas coisas celestiais, que vai vir na tua vida. E tu vais, olha, tocar. Alguém diz assim: o céu é tão distante, Deus vai baixar. Você sabe que a torneira de Deus, ela não é alta? Isso está na Bíblia não. É uma ilustração. Ela é assim, ó, para você fazer o quê? Entendeu? Essa noite começa um novo ciclo na tua vida espiritual, uma nova etapa. Nem você vai se conhecer mais. Deus vai pegar na tua mão, te tirar da superfície para águas profundas. Ah, que revolução vai ser. Deus vai te dar dons. Deus vai te contar segredos, mistérios. Para alguns tu vai ficar estranho. Não é porque é antipático não, que crente é legal, sabe falar com as pessoas. É porque Deus vai te dizer: essa amizade não é boa, essa daqui não é boa, essa daqui não é boa, essa daqui não é boa. Vai começar, o homem da comunhão é o homem solitário.